O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre a necessidade de participação da sociedade nos conselhos nacional, estaduais e municipais que fiscalizam e avaliam a aplicação da política nacional de defesa dos direitos das pessoas idosas e pessoas com deficiências. Os convidados para este programa são a promotora de justiça Vânia Doro, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência, do MPMG. Remotamente, a gente vai conversar com o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que também é presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Dr. Antônio Costa. E aqui no estúdio ainda está conosco o presidente do Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Luiz de Oliveira. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui na TVMP. Bom, eu queria começar com o doutor Antônio perguntando qual que é o histórico dessa luta, em defesa dos direitos dos idosos no nosso país. Agradeço a oportunidade de estar participando desse programa Além das Montanhas, cumprimentar a doutora Vânia, o Cláudio, que estão aí nesse momento. A partir do momento que a ONU decreta, através dos estudos no ano 2000, que o mundo estaria envelhecendo e que o Brasil, em todo sentido, seria a quinta a sexta população de envelhecimento mundial, não houve uma evolução a partir do ano 2000 de como deveria ser para que pudéssemos ter esse enfrentamento do envelhecimento. Então, esse envelhecimento hoje é uma realidade, o aumento da expectativa de vida, o povo brasileiro, o aumento das mulheres idosas como a maior população, que o próprio IBGE deverá trazer agora esses dados. Ao assumir aqui a secretaria, a nossa preocupação em 2019 foi exatamente ter um olhar em dois sentidos. Primeiro, o Estatuto do Idoso, que está completando agora quase 20 anos, né? Completou agora em outubro 20 anos, fazer com que as políticas públicas desse envelhecimento cheguem através, primeiramente, nos municípios, porque detectamos as dificuldades dos municípios de se organizarem, especialmente através dos conselhos municipais de direitos da pessoa idosa. Esse é o grande desafio do envelhecimento. E a partir de uma política pública com o apoio do Estado, estados da nação brasileira, através dos conselhos estaduais de direitos da pessoa idosa. Quando nós conseguirmos que políticas públicas sejam acompanhadas e partilhadas, Estado, municípios, com o apoio da União, nós teremos um enfrentamento melhor desse envelhecimento. Bom, doutora Vânia, a gente falando desses conselhos, que a gente estava conversando aqui, é que a nossa Constituição estabelece a regra representativa, de participação popular nas políticas de Estado, mas com a possibilidade de participação direta, que seria exatamente através desses conselhos, de políticas públicas. Então, eu pergunto como é que funcionam esses conselhos que trabalham com as políticas para idosos e pessoas com deficiências. Na verdade, os conselhos de direitos, eles são uma forma de participação direta, e uma forma importantíssima de participação direta, porque esses conselhos, eles têm a função de fiscalizar, de acompanhar e de fomentar a implementação da política. Então, quanto mais esses conselhos participam da vida política da localidade, e aí eu falo localidade porque eles existem no âmbito municipal, estadual e nacional de forma coordenada, maior a pressão, digamos assim, para que essas políticas existam faticamente, A gente tem legislações muito avançadas, tanto na proteção da pessoa idosa quanto na proteção da pessoa com deficiência, de fato muito avançadas e muito protetivas. A gente tem um sistema protetivo muito forte, mas a gente acaba verificando
na realidade, o que as pessoas sentem no dia a dia, aquela coisa de, tá na lei, mas a gente não vê nada disso acontecer. O que a lei estabelece? A lei estabelece uma gama muito grande de direitos para esses dois segmentos populacionais, né, de proteção integral, inclusive, de acordo com as vulnerabilidades que elas apresentem, porque nem todo idoso vai precisar do mesmo tipo de proteção, assim como nem toda pessoa com deficiência vai precisar de uma atuação tão forte da política pública. Mas essas políticas, elas são previstas de forma gradativa na medida que a pessoa precisa. E a importância do Conselho é justamente essa, é fiscalizar e acompanhar que os poderes públicos estejam, de fato, implementando esses direitos. E esses conselhos funcionam de que forma? Para possibilitar essa fiscalização mais efetiva e essa cobrança mais efetiva, eles foram pensados de forma paritária. Então, o Estado e a sociedade entram com o mesmo número de integrantes, para que justamente haja um equilíbrio de forças ali, para que esses conselhos funcionem. Só que atualmente a gente verifica uma participação efetiva dos poderes públicos, do Estado, e aqui eu falo Estado de forma geral, para envolver município, Estado e União, e uma pouca participação populacional, seja porque as pessoas não conhecem essa possibilidade, não sabem o que os conselhos fazem e também não se envolvem na vida política do seu local ali, né? Não envolvem na sua própria vida política. Doutor Cláudio, como é que tem sido a participação popular no Conselho, né? Principalmente das pessoas com deficiência, ao qual você responde, aqui em Minas? Graças a Deus a gente teve um grande avanço. Precisamos mais ainda, porque a participação popular é muito importante, porque a maioria dos conselheiros que participam são pessoas que têm algum tipo de deficiência e só eles sabem o que eles passam. Então, a participação deles é de extrema importância para eles darem opinião, porque eles estão tendo a vivência todos os dias, numa simples acessibilidade, num simples preconceito sofrido, uma falta de acessibilidade no ônibus, de uma rampa. Então, a participação deles, eu vejo fazendo um grande avanço. A gente precisa de mais. Eu falo que um município tão grande como Minas, tem mais de 850 municípios, a participação popular é muito importante. Eu creio que está tendo um grande avanço. A gente tem quantos conselhos hoje no estado? Hoje, conselhos municipais? Ativo em torno de 60 e que foram montados em torno de 100. Num estado tão grande como o nosso, né? Com 853 municípios, como a gente falava, é pouco ainda. É pouco. Então, e o que é preciso para que haja mobilização avanço? maior da população, que elas buscam de fato os seus direitos, que não fique dentro de casa. Eu entendo que existe sempre aquele preconceito, as pessoas falam, para que eu vou participar se nada vai mudar? Mas se a gente não der o primeiro passo, não vai mudar mesmo. Se a gente não cobrar, se a gente não fiscalizar, a gente vai ficar parado no tempo. Então é muito importante que as pessoas participam, porque eu falo que é muito interessante, até a gente está debatendo também do idoso, porque muitas das pessoas que têm deficiência é idoso também. Então acaba que nós estamos sempre vinculados. Eu falo muito isso quando a gente encontra com outros conselhos, que tudo nós estamos trabalhando em conjunto. Eu não só estou trabalhando para pessoa com deficiência, estou também trabalhando para pessoa idosa, para mulher, então para criança, porque tudo é uma cadeia. E a participação é voluntária, né? O que a pessoa tem que pensar eu também vou ser idoso, eu também posso vir a ter uma deficiência, né? Mesmo que não tenha no presente momento. Sim, é importante porque você pode ter um familiar, você pode ter um conhecido, e a gente só sabe do que a pessoa passa, que está vivendo agora, as pessoas com deficiência e a pessoa com idoso também. Então é muito importante a participação da sociedade. Doutora Antônia, a gente estava falando aqui dessa condição, né, que todos nós vamos enfrentar. O IBGE estima que a população total do país seja hoje de cerca de 212 milhões de pessoas, e de 2012 para o ano passado, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população, ou seja, 31 milhões de pessoas
acima dos 60 anos, né? Um aumento nesse período de quase 40%. Diante disso, nossos desafios para a inclusão vão aumentar. É verdade. Do ponto de vista que o doutor Cláudio apontou, na questão da formação de conselhos, é fundamental que nós possamos divulgar a nível de Estado e dos municípios essa necessidade de criação de conselhos. Por quê? A partir de 2019, nós fizemos um diagnóstico nacional, e eu vou falar especificamente de Minas Gerais, 853 municípios. Quando nós começamos o trabalho, tinha pouco mais de 180 conselhos formados. Hoje, registrado aqui no nosso banco de dados, nós temos 325 conselhos inscritos, mas temos somente 262 ativos. Por isso, nós criamos o Pacto Nacional de Implementação da Política de Direitos e, através da Universidade Federal de Viçosa, uma universidade bem mineira, que é parceira da nossa secretaria, nós lançamos o pacto, que é justamente capacitar conselheiros, criar novos conselhos, capacitar os gestores públicos para esse enfrentamento, porque se não houver a participação do Estado e dos municípios, nada adianta nós ficarmos falando aqui de Brasília se o município não se organiza, não é? Então, eu sou muito municipalista, tanto na parte dos conselhos de deficiente como os conselhos da pessoa idosa, porque há uma necessidade nacional de que os municípios possam participar de forma efetiva, criando seus conselhos municipais, e aí vem outro ponto importante, que são os fundos municipais da pessoa idosa, que são fontes de recursos por força de lei, que permite os municípios arrecadar, através do imposto de renda e através de doações, recursos para que eles possam desenvolver políticas públicas aí no seu município. Então, o conselho é uma necessidade. E Minas Gerais, com 853 municípios, um estado maravilhoso, que eu me honro de dizer que sou mineiro, apesar de estar aqui em Brasília há quase 22 anos, sou mineiro, e eu tenho, assim, um carinho muito especial pelo meu estado. Então, eu vejo a necessidade da gente fazer um trabalho em conjunto. Deixamos a matriz para o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, deixamos também toda a matriz para a Secretaria de Estado de Ação Social, para que ele dê sequência, né, a esse grande projeto de capacitação, de forma gratuita, né? A nossa secretaria fez todos os investimentos, não há nenhum recurso do Estado nem dos municípios. O que nós precisamos é de vontade política dos senhores prefeitos de abraçar essa causa. Quando nós investimos na pessoa idosa, nós estamos tirando os idosos das UPAs, dos postos de saúde, das internações hospitalares, e aí em Minas Gerais, nesses grandes municípios, quem está sustentando a economia, na maioria das vezes, são os idosos, com o BPC e suas aposentadorias. Seremos 1/3 da população brasileira. Eu digo que seremos porque eu já sou um secretário idoso, não é? Então, eu tenho que batalhar muito por essa pasta enquanto estiver aqui à frente até 31 de dezembro. A gente acaba pensando nisso só quando chega a condição, né? Eu queria falar mais sobre esses fundos, como é que eles são desenvolvidos e distribuídos aqui em Minas? Esses fundos, foi até muito importante, doutor Antônio, trazê-los, eu ia falar disso, eles são extremamente vinculados aos conselhos e eles são uma fonte importante de recursos para a política pública. Então, não implementar e não ativar os conselhos ainda é um erro do ponto de vista orçamentário, né? O município ou o estado perdem recursos enquanto eles não implementam esses fundos. A gente tem, não só na área do idoso, mas a gente tem em algumas áreas esses fundos especiais, que são uma espécie de conta bancária, que recebem recursos por doação, e no caso da pessoa idosa e da criança e adolescente, permitem doação do imposto de renda. Uhum. Eu, por exemplo, faço todos os anos uma doação para o fundo da criança e do adolescente. Eu posso doar até 6% do que eu pagaria de imposto diretamente para o fundo.
e a Receita Federal restitui esse valor integralmente, se você faz no exercício e se você faz após o exercício, mas antes da declaração de imposto de renda, até 3% a Receita Federal restitui integralmente. Então, para quem doa, é uma satisfação, porque você pega um dinheiro que iria para o erário de forma desvinculada e vincula para uma área que você entenda que é importante implementar política. E para o Conselho é muito importante, porque ele vai participar da aplicação daquele dinheiro que foi destinado, e para a política, mais importante ainda, para a política de defesa daquela população, né? Porque é um dinheiro que ele cai rubricado, que a gente chama, ele não pode ser gastado com outra coisa. Ele foi para o fundo do idoso, ele só pode ser gastado dentro da política do idoso. Então, o município não pode usar para mais nada, o Estado não pode usar para mais nada. Tem que aplicar na política de defesa para a qual o fundo foi criado. Mas o fundo, ele só pode liberar verba se o Conselho de Direitos estiver em pleno funcionamento. Entendi, doutor Cláudio. Então, o município criando o conselho, ele já estabelece essa vinculação, né? A verba que for destinada no imposto de renda, né, das pessoas físicas e jurídicas, né, o conselho passa a receber, é isso? Sim, o conselho da pessoa com deficiência é o único ainda que não tem fundos. A gente, a nova diretoria do Compete, está trabalhando para tentar fazer um contra-projeto para que possamos ter também esse benefício, que a pessoa com deficiência ainda não tem. Entendi, mas aí criando estabelecendo isso por lei, seria assim? Sim, sim. Aí vai funcionar como da pessoa do idoso? Vai funcionar também, da pessoa com deficiência, isso. Entendi. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar para falar dos meios de cobrança da garantia de direitos para idosos e pessoas com deficiência, dentro desse aspecto que nós temos conversado aqui. Continue conosco. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala da necessidade da sociedade de participar dos conselhos de defesa dos direitos de idosos e pessoas com deficiência e também do trabalho de instituições como é o Ministério Público. Doutor Antônio, então eu te pergunto, como é que o senhor vê a participação do Ministério Público, né, nessa garantia dos direitos de pessoas idosas? Nós temos um grande prazer, durante a nossa gestão, a partir de 2019, de ter o Ministério Público de todos os estados como parceiros nessa luta, conforme está escrito no Estatuto do Idoso, especialmente no artigo 19, onde o Ministério Público tem esse papel importante de fiscalização dessa política da pessoa idosa. E o Ministério Público tem sido um parceiro da nossa secretaria, apontando para nós aquilo que precisa ser ajustado, especialmente quando vem essa pandemia em 2020, que tivemos um fato novo que trouxe da invisibilidade, que foi a violência contra a pessoa idosa. A partir daquele momento, houve um crescimento a partir dos dados que nós temos do Disque 100, que é um importante instrumento do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, foi implementado de forma efetiva, não só para a pessoa idosa, mas as agressões que sofrem os deficientes, as crianças, as mulheres, as doenças raras. Então, através do Disque 100, nós tivemos
uma oportunidade de fazer um enfrentamento melhor no que trata da violência contra a pessoa idosa, em parceria com o Ministério Público, aonde as incidências são relatadas. E dentro disso, nós conseguimos também, e faz parte do nosso projeto que lançamos esse ano, a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que é a RENADI, que é um instrumento que foi aprovado pela primeira Conferência Nacional em 2006 e que somente agora nós estamos conseguindo implementar, onde o Ministério Público, com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, os CRAS, os CREAS, Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública e a sociedade civil se organizam nos municípios a partir das denúncias, a partir das demandas que surgem para a pessoa idosa, em conjunto, através de uma coordenação, é apontado esses problemas para que possamos atuar, porque muitas das vezes a gente recebe as denúncias aqui de Brasília, mas quando vamos fazer o contato nos municípios, não tem nem conselho, ou às vezes o conselho não está funcionando, às vezes o município não sabe nem informar. Então, o Ministério Público, sim, é um órgão importantíssimo, não só da defesa da pessoa idosa, como também da pessoa deficiente. Então, essa interlocução é importante, por isso que aqui no nosso Ministério da Mulher e da Família, nós trabalhamos de forma conjunta também com a Secretaria de Deficiente Físico, porque nós entendemos, porque além de ser pessoas idosas, nós temos também pessoas idosas que são deficientes. Então, há uma necessidade dessa organização com a parceria do Ministério Público. Doutora Vani, como é que o Ministério Público tem atuado aqui em Minas nesse âmbito? Como é que chegam as demandas e o que elas ressaltam? A gente tem tentado fortalecer e implementar os conselhos, tanto de pessoa com deficiência quanto de pessoa idosa, porque, primeiro, por essa questão dos fundos, que são importantes, já que uma das justificativas utilizadas muitas vezes é a falta de recursos, e os fundos ainda permitem as transferências fundo a fundo. Então, a União passa para o fundo do Estado, o Estado passa para o fundo do município, que são muito importantes. E aí a gente tem buscado incentivar os municípios que ainda não têm implementado a implementarem, e um grande dificultador é a falta de envolvimento da sociedade civil, nessa empreitada, que, como o Cláudio ressaltou aqui, além de ser uma participação da população na criação de política, é uma participação da parte interessada, porque a gente só tem como saber os caminhos que essas políticas devem seguir se as pessoas que vão ser atingidas, que vão ser usuárias da política, elas trouxerem esse norte. Quem vai utilizar precisa ser a pessoa ouvida. Uhum. E a forma de ser ouvida é essa, participando da criação da política, da implementação da política. Então, no Centro de Apoio, por exemplo, nós criamos alguns documentos, alguns materiais para facilitar os promotores de justiça das comarcas que atuam lá nos municípios a fomentarem essa implementação dos conselhos ou a tornarem ativos aqueles que, embora criados, ainda estejam criados só no papel, não estejam efetivamente exercendo as suas funções. E a gente tem tanto dos conselhos, esse material, quanto do fundo para pessoa idosa, já que infelizmente a gente ainda não conta com fundo para pessoa de defesa da pessoa com deficiência. E os promotores das comarcas de Minas, em Belo Horizonte a gente tem essa questão da proximidade, da capital, mas no interior, como é que tem sido a atuação das promotorias junto às municipalidades para a criação desses conselhos, para a ativação deles? É isso, é difícil. Primeiro porque as coisas só se tornam prioritárias para o gestor quando há uma pressão popular. Se as pessoas deixam para lá e pensam, não vou mexer com isso porque nada muda, essa questão vai deixando de ser prioritária. Como a gente trabalha muito, o gestor ainda é muito focado no voto, Então ele quer fazer o que vai aparecer. Daí a gente vivenciar esse monte de obra que acontece porque
especialmente no interior, ainda é essa ideia, essa cultura de que obra dá volta. Então, enquanto eu estou ali furando um buraco, estou com a máquina movimentando ali, as pessoas têm a sensação de que o gestor está fazendo alguma coisa. Só que aí a política que deveria ser perene, né, deveria existir, mas ela precisa de um pontapé para começar, ela vai ficando de lado. Então, enquanto não há essa mobilização, os promotores têm muita dificuldade. Primeiro, cobrar do gestor é até a parte mais fácil, porque como tem previsão legal, a gente consegue cobrar do gestor. Mas, na hora que a gente vai para a ação mesmo, de chamar o povo, fazer audiência pública e trazer o povo para se candidatar, etc., a falta de mobilização enfraquece a atuação. Porque aí o município fala, eu estou aqui fazendo a minha parte, mas não tem ninguém para completar o conselho. Então, como que eu vou montar o conselho? Então, de fato, a gente precisa, assim, não adianta só o Ministério Público estar engajado. Se a sociedade não acompanhar, a gente não vai conseguir avançar nesses conselhos. Doutor Cláudio, dá um exemplo para a gente de um conselho atuante. O que ele faz? Olha, nós temos hoje Belo Horizonte, que é um dos conselhos mais atuantes que tem. Recentemente eu participei de um fórum intersetorial do autismo. Eles se reúnem a cada seis meses para discutir políticas públicas mesmo. Recentemente foi sobre a saúde, para discutir o que falta para a pessoa com autismo na saúde. Então o Conselho de Belo Horizonte é muito ativo. É até estranho falar porque a gente está na região metropolitana, mas tanto de Belo Horizonte como de Contagem também são muito ativos. Falta sim esses outros conselhos, ou também ativo de Patinga, Coronel Fabriciano também tem um conselho muito atuante, Caratinga. Então esses conselhos atuam para tentar trazer mesmo esses direitos da pessoa com deficiência. Mas é fiscalizando mesmo e aí estabelecendo uma nova política? Sim, vou dar um exemplo. Recentemente, um dos presidentes de Enadia, ele é de Caratinga. Ele fizeram tanta mobilização, eles mobilizaram tanto que não tinham vaga de estacionamento, exclusivo em Caratinga. O que eles pensam? A cidade pequena não precisa. Estacionamento para pessoas com deficiência, que fiquem próximos aos estabelecimentos, ao comércio. Então, a prefeitura achava que não tinha essa necessidade de ter vaga exclusiva. Eles brigaram tanto que conseguiram ter esse acesso. Hoje, Caratinga tem vaga exclusiva para pessoa com deficiente. Então, são pequenos detalhes que a pessoa fala, os municípios acham, não tem importância, mas tem. E qual que é a importância? Explica para a gente. Olha, hoje, uma importância de uma vaga de estacionamento. Muitas das vezes, as pessoas é cadeirante ou a pessoa tem uma família e tem um autismo e não sabe que o deslocamento até o local que a pessoa quer, imagina só, vamos pôr aqui que a pessoa está rodando, acha uma vaga a 200 metros de um supermercado. Como que ela vai fazer para tirar a cadeira dela? O próprio filho com autismo. Então, como que ele vai fazer para essa pessoa se locomover até o local onde ela quer? Então, algumas pessoas falam comigo, Cláudio, mas não tem importância? Tem. Entendeu? É complicado. Só a gente que vivencia sabe o que é importante estar próximo ao local onde você quer. Uma fila preferencial. Você não sabe o que é cansativo. E fora o preconceito com as pessoas, os olhares tortos que as pessoas têm para aquela pessoa com deficiência. Um próprio autismo que não é visual. Você não sabe qual que é dessas deficiências invisíveis que a gente fala. Você não sabe da importância que é simplesmente ter uma fila. E é direito da pessoa. Doutor Antônio, é a mesma coisa com o idoso, né? Isso faz parte do princípio dos direitos, que é exatamente a inclusão e a garantia de mobilidade, né? De acessibilidade. Nossas políticas, a nossa legislação prevê isso, né? Difícil é aplicar. É verdade. Só para complementar ainda sobre os fundos, Minas Gerais arrecadou esse ano 9 milhões, muito pouco. Os municípios e o próprio estado estão perdendo recursos memoráveis, né? Por conta que não tem seus fundos. A questão do enfrentamento que nós temos hoje, eu vejo muito assim direcionado à questão da educação.
O momento que nós estamos passando é um momento que tem distanciado a família dentro do processo educacional, porque é uma questão de respeito que começa na família. Haja visto que, no caso das violências, as maiores incidências ocorrem no seio familiar. Também os dados que nós temos das violências contra os deficientes ocorrem no seio familiar. Nós não vamos ver ninguém agredindo nenhum deficiente na rua, não vamos ver, com rara oportunidade, além dos moradores de rua, esse envelhecimento ser agredido. Agora, do ponto de vista que nós entendemos nesse tempo que estamos aqui à frente, é a necessidade de família e o sistema educacional começar a trabalhar em conjunto para que a gente possa reverter essa situação, porque as crianças de hoje, os jovens de hoje, serão os envelhecidos que o Brasil terá daqui para frente, não é? Então, eu tenho sempre comigo que a gente deve sempre trabalhar as pessoas para respeitá-las da forma que elas queriam ser respeitadas. Porque o idoso de hoje nada mais é do que um jovem que deu certo para chegar a essa oportunidade maravilhosa do envelhecimento. Mas nós queremos um envelhecimento com respeito, um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável. Isso envolve muito o meio que nós estamos vivendo. Às vezes, o prefeito aplica muito mais em obras do que algo que não tem nenhum custo, a não ser a mobilização da sua comunidade, em que trazer uma palestra, em que levar para as escolas municipais essa intergeracionalidade tão importante, levar os idosos para dentro das escolas, levar as crianças para dentro do seio dos idosos, em especial para visitar as instituições de longa permanência, que são as ILPIs, para que eles possam sensibilizar a necessidade dessa relação, porque envelhecer é um caminho natural, envelhecer é um caminho que todos nós queremos, a não ser que as pessoas queiram partir antes, não é? Ninguém quer isso, todos querem viver mais. Mas há no Brasil um conflito de gerações, os deficientes, principalmente, e as pessoas idosas é que têm sofrido com essa falta de participação da família na educação. Não é a escola sozinha que vai conseguir modificar. Tem que ter uma participação familiar nesse respeito, não é? Porque o idoso, ele precisa de atenção, ele precisa de carinho, haja visto o aumento do abandono efetivo extraordinário que está acontecendo no nosso país. As instituições de longa permanência, maioria são filantrópicas, já não suportam mais a receber o número de pessoas idosas que são abandonadas, e nós temos que trabalhar a inclusão para que haja uma modificação, que o idoso fique na sua casa, que seja respeitado e que seja trabalhado esse respeito familiar. Esse é o desafio. É um desafio que não depende só do Estado brasileiro, depende também de uma participação das igrejas, das comunidades religiosas, em todos os sentidos. O Ministério Público está fazendo a sua parte, nós temos nos esforçado para fazer a nossa parte, mas se não houver um entendimento de uma compreensão que o Brasil está envelhecendo, não há volta, a pirâmide já inverteu. Daqui a pouco nós seremos 1/3 da população brasileira e o número de jovens está diminuindo, não é? Esses jovens de hoje serão os idosos de amanhã, que devem ser tratados da forma que eles gostariam de ser tratados. Esse é o grande desafio, viu, Laura, que nós enfrentamos aqui em Brasília. Doutor Cláudio, e aqui em Minas, por onde que deve começar essa mobilização? Eu acho que o doutor Antônio falou tudo. Eu acho que na educação, na própria família, porque, infelizmente, ainda a gente vê muito ainda disso, do próprio preconceito, sabe? Eu vejo aí, de fato, eu vou dar um exemplo, recentemente estava no supermercado, o pessoal lá tinha 4 vagas para pessoa com deficiência, idoso. Tinha uma senhora tentando, cadeirante, parar, já estava 30 minutos esperando que a pessoa que não tem tipo de deficiência saísse da vaga. E aí o cara sempre faz, eu perguntei para ele, falou, não, é rapidinho, é 10 minutinhos. E esse 10 minutinhos, se a gente for pensar só 10 minutinhos, vai ser todo mundo. Então acho que
não é só educação. Nós temos que trabalhar essa consciência de todos, porque senão e a pessoa que está usando não pensa que daqui, igual o doutor Antônio falou, eles vão estar idosos também. Então, nós precisamos mais disso, da conscientização de todos. E tem que começar de pequeno, né? Em casa, na família, né? Isso tem que ser trabalhado. Os conselhos têm preocupação de fazer isso. Demais. A gente trabalha muito com isso, porque a gente vê muito até crianças que não têm essa consciência. Então, é muito importante que todos os conselhos participem, trabalhem com essa... Não seja de divulgação, conscientização, para que isso possa um dia mudar. Ok. No próximo bloco, então, nós vamos falar mais sobre como vencer esses obstáculos para a maior inclusão social de idosos e pessoas com deficiência. Aguarde. Chegamos ao bloco final do Além das Montanhas de hoje, que discute a garantia de direitos, né, e também a necessidade de que a sociedade participe da fiscalização e avanço das políticas de defesa de idosos e pessoas com deficiência. Doutor Antônio, o que o senhor considera que sejam os principais obstáculos para a maior inclusão dessas pessoas? O maior obstáculo é a gestão pública, a sensibilização dos senhores prefeitos, das câmaras de vereadores, dos governadores, dos deputados estaduais, federais, para que se concretize, de fato, uma política de Estado brasileiro. Nós não podemos mais compartilhar o que nós estamos vendo no nosso país, o envelhecimento crescente, a expectativa de vida latente, graças a Deus, estamos vivendo mais, mas falta política pública. Nós avançamos nas políticas previdenciárias, que são as aposentadorias e os BPCs, mas precisamos avançar na inclusão, com criação de centros-dias, com criação de políticas públicas municipais, que dê acolhimento a essas pessoas idosas. Eu tenho, assim, muita dificuldade com Minas Gerais, a partir do parlamento mineiro, os deputados federais, que muitas das vezes ainda não investiram nessa política para o seu estado, através dos 853 municípios, nós temos poucas parcerias com deputados federais e senadores, porque ainda não compreenderam que o estado de Minas Gerais, os dados já estão aí em evidência, será um estado envelhecido dentro de pouco tempo. Então, há necessidade de investimentos através das emendas parlamentares impositivas, através de políticas públicas a partir do Congresso Nacional, para esse grande Estado. Haja vista, Laura, que hoje nós temos apenas 166 municípios que conseguiram arrecadar os seus fundos, dos 853 municípios. Então, não chega nem a 20%, né, da percentagem de municípios que nós temos aí no Estado brasileiro, no Estado de Minas Gerais. E é um Estado que está envelhecendo. Então, nós precisamos de políticas públicas a partir da parceria com os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores, para que possam trazer para o Congresso Nacional políticas efetivas, não é? No caso da violência, nós avançamos um pouco, porque conseguimos criar a Operação Vetos, que é uma operação que fazemos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar de todo o Brasil, no combate à violência e a parceria com o Ministério Público, mas nós não queremos prender os agressores. Nós queremos que haja uma conscientização, para que haja paz, para que haja harmonia nas famílias e que os idosos mineiros, que são idosos que muitas cidades aí do interior ainda ficam sentados nas calçadas, nos passeios, ficam observando a vida passar e que precisam de um projeto verdadeiro de inclusão, para que possam ter uma vida saudável, uma vida ativa, e não só ficar à espera da sua aposentadoria e do seu VPC. Os idosos querem a participação, e nós temos exemplo aí
de programas que nós colocamos em Minas Gerais, que é o programa Viver. É um programa que nós doamos para o município uma rede de computadores, e essa rede de computadores serve para a inclusão digital dos idosos, que precisam também ter esse conhecimento, porque hoje o mundo é globalizado dentro da informática. Então, os idosos querem isso também, né? Então, nós precisamos avançar muito, muito mesmo, e Minas Gerais é um estado que a gente tem um olhar bastante carinhoso, até porque eu sou mineiro, aí da cidade de Formiga, Minas Gerais, interior aí do oeste de Minas, mas a gente tem feito um sacrifício muito grande para que Minas ainda possa compreender a necessidade de criar conselhos, criar seus fundos e efetivar políticas públicas. Eu ressalto aqui a participação do Conselho Municipal do município de Belo Horizonte, que é realmente um exemplo de participação, tanto é que estamos trazendo agora, no dia 22 de dezembro, as experiências exitosas de Minas Gerais através do Conselho Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, podem espelhar no que está fazendo a capital mineira, não é? Para que se leve para os municípios outros o que se pode fazer para a pessoa idosa e para os deficientes. Doutora Vânia, como é que tem sido a atuação do Ministério Público em projetos assim? O doutor Antônio citou, esse ano nós tivemos no mês de setembro a Operação Vetos 3, então o Ministério Público participou junto com as outras entidades parceiras, né, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, e nós participamos, além de outras secretarias, Secretaria de Defesa Social, Estadual e a Secretaria de Saúde também deram apoio a essa operação. Essa operação tem sido muito bem sucedida aqui em Minas Gerais. Já é o segundo ano que acontece enquanto eu estou na coordenação do Centro de Apoio e os resultados foram muito expressivos. Nós focamos especialmente em instituições que acolhem pessoas idosas e como o Ministério Público já faz a fiscalização dessas instituições de forma permanente e periódica, nós focamos especialmente em instituições clandestinas. Então, os resultados foram realmente muito expressivos. Existem muitas? Muitas. Infelizmente, até pelo número de municípios que a gente tem e pelo número de locais afastados, né, muita zona rural, a gente acaba se deparando a todo momento com várias instituições clandestinas que no momento que a gente descobre que elas estão ali, na hora de fazer as atividades fiscalizatórias, elas já se mudaram de endereço. Então, a gente tem uma certa dificuldade para resgatar pessoas, para verificar a situação que elas vivem nesses locais. Da importância de um conselho municipal, né? Exatamente. E mais do que isso, né, o Ministério Público, como uma instituição de defesa da sociedade, a gente acredita muito que a mudança do nosso país, né, do nosso cenário atual, só vai acontecer quando essa sociedade efetivamente estiver imbuída nesse objetivo. E a participação de conselho, até por tudo que foi falado aqui hoje, né, me parece esse caminho, porque a participação nos conselhos, porque essa visão intergeracional, essa visão do diferente, né, essa convivência com diversidade, ela se dá também na medida em que a gente se aproxima das experiências que essas pessoas têm. Então, ainda que eu não seja uma pessoa idosa, ainda que eu não seja uma pessoa com deficiência, a partir do momento, se eu estiver na minha casa, vivendo no meu mundo, eu só conheço as minhas dificuldades. Então, eu tenho obstáculos para enxergar, para perceber as dificuldades vivenciadas pelo outro. Então, eu não entendo o motivo de ser importante uma vaga preferencial ou uma fila preferencial. Mas se eu me envolvo naquele mundo, se eu passo a fazer parte de um conselho, por exemplo, e vivencio ali o que as pessoas idosas têm dificuldade no dia a dia, o que as pessoas com deficiência enfrentam, o que uma mãe que tem um filho com transtorno do espectro autista passa, muitas vezes quando ela vai no supermercado com o filho e as pessoas ali não conseguem acolher as dificuldades dela,
eu passo a ter uma visão mais sensível em relação a essas questões. E aí eu tenho condição de explicar para o meu filho, para o meu marido, para o meu pai, para minha mãe, para quem está ao meu redor, como aquelas questões são importantes. E essas coisas vão ganhando eco, né? E aí a gente passa a ter uma sociedade mais empática, mais solidária, mais pensativa no problema do outro e não só no meu problema. Então o Ministério Público ele tem hoje ações que visam também trazer essa sensibilidade. A gente está aqui hoje discutindo isso, é uma forma de sensibilizar, né? Eu comentei em alguns programas passados que a gente publicou um glossário para falar de expressões que a gente utiliza que são preconceituosas em relação às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, para que a gente perceba que, embora para mim possa parecer uma bobagem, para a pessoa que escuta e é idosa ou tem deficiência, aquilo é depreciativo, aquilo machuca, então que a gente não deve fazer mais, por mais que seja um hábito. É um hábito que pode ser deixado de lado, para que a gente crie hábitos mais saudáveis. Então, atualmente, para além de ações judiciais que a gente tem, ações administrativas, o Ministério Público tem buscado muito essa conscientização coletiva, porque o que a gente precisa, me parece, enquanto sociedade brasileira, é de mais pensamento e consciência coletiva. No âmbito da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, o que é o principal obstáculo? Olha, são vários. Outro dia até conversei com a doutora Vânia que se a gente fosse conversar aqui, a gente ia ficar a noite toda, o dia todo, porque, vou te dar um exemplo, a gente fala muito sobre trabalho. Aí a pergunta que eu sempre falo quando a gente vai receber alguma empresa, as empresas estão preparadas para receber essas pessoas? Os seus funcionários estão preparados para receber essa pessoa? Então eu sempre falo muito, não só basta dar emprego, a empresa também tem que pensar como receber essas pessoas. Então, eu falo muito isso no conselho, que a gente tem que trabalhar muito em prol disso. A pessoa com deficiência, ela tem muitos obstáculos ainda. Um simples emprego, a saúde, a acessibilidade, a educação das outras pessoas. Então, a gente tem que sempre buscar isso, que faça que as pessoas com deficiência tenham seus direitos preservados. Eu sou até suspeito de falar da doutora Vânia, porque ela é uma parceiraça nossa do Compete. Eu nunca vi o Ministério Público tão atuante como a gente, lá com o Conselho. Então, é ter essa importância, essa visão que a gente não quer, a gente não está precisando, eu falo muito de migalhas, a gente quer que nossos direitos sejam preservados. Como eu, que tenho uma deficiência também, que eu tenho uma doença rara, tenho minhas dificuldades, que você, no futuro, outra pessoa pode ter também. Então, a gente quer que a gente seja respeitados. É importante pensar que os conselhos não atuam fechados ali em si mesmo, né? Eles têm que levar isso para as escolas, para as empresas, né? Para outros ambientes, para que essa conscientização circule. Por isso que eu sempre falo com o pessoal, gente, a participação popular é muito importante. Porque a visão que as pessoas têm, porque lá no Compete a gente tem representante de deficiência auditiva visual, deficiente físico. E como é que eles levam isso para fora? Sempre eles trazem primeiro para a gente uma demanda. Cláudio, vou dar um exemplo, a gente está com dificuldade de intérprete de Libras. Então a gente sempre tenta buscar para o seu município, cobrar. Aí sempre os conselheiros cobram do município. É bom que hoje a gente tem gente da capital como do interior. Então temos associações muito atuantes, que sempre traz para o conselho para a gente tentar buscar uma fiscalização, uma articulação com a própria Assembleia, com a Câmara, com o governo, para que possam ter seus direitos. Doutor Antônio, essa articulação, né, que o senhor estava falando, a gente comentou aqui, é importante e tem crescido, tem melhorado? O senhor tem visto que isso está se desenvolvendo? Já houve uma evolução favorável, principalmente na questão da política da pessoa idosa, com o advento da pandemia. A pandemia, ela descortinou e tornou-se visível a realidade que nós estamos vivendo, e eu cito aqui a questão das entidades de longa permanência.
que não foram, ao longo desses tempos todos, tratadas como devia, para que pudessem ter uma fonte de financiamento melhor. É por isso que nós acabamos de encaminhar para todos os ministérios a Política Nacional de Cuidados, que envolve o deficiente, envolve as doenças raras, envolve a pessoa idosa, para que o Estado brasileiro tenha essa política de forma permanente, não é? Agora, a participação da sociedade civil, ela ainda é um pouco acanhada. No que tange aos conselhos da pessoa idosa, muitas das vezes, o que nós detectamos no diagnóstico que nós fizemos é a resistência dos gestores municipais de querer criar conselhos. Eu vejo que, se não for através dos conselhos, a política não avança no município. E muito o que acontece é que o gestor, às vezes, entende que o conselho será o adversário dele no município. Não é. O conselho, ele é o parceiro. São pessoas que estão entrosadas nas políticas e hoje, infelizmente, a Política Nacional da Pessoa Idosa, eu creio, viu, Cláudio, que acontece também na pessoa com deficiente, elas estão sendo feitas por pessoas. E isso não é muito bom. Tem que ser feita pelo Estado brasileiro. E o Estado é o governador, é o prefeito, é o vereador, é o poder legislativo, é o poder judiciário. Esse é o Estado brasileiro. Agora, a Constituição Federal, no seu artigo 230, talvez tenha acomodado essa questão, porque traz que é a família, a sociedade e o Estado. Eu vejo que tem que ser diferente. O Estado tem que ser o principal agente dessa mobilização, depois vem a sociedade e assim a família. Porque a família brasileira hoje, ela está assoberbada de tantas dificuldades. O homem trabalha, a mulher trabalha e muitas das vezes as crianças, os jovens e os idosos ficam sozinhos, não é? Essa é a realidade brasileira. Então, nós temos que criar políticas públicas que possam realmente modificar essa situação. Doutora Vânia, cabe ao Ministério Público fazer esse chamamento do Estado, né? Cobrar do Estado essa aplicação dessas políticas? Sim, a gente tem tido um foco muito grande nessa cobrança, especialmente na cobrança de... a gente precisa muito de recurso também, né? Como eu falei, a gente já tem uma sistemática muito bem delineada de políticas, de direitos, e aí a gente muitas vezes esbarra na questão orçamentária. A gente tem pessoas idosas, quanto pessoas com deficiência e outros segmentos. O Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema que já encontra-se muito bem desenhado normativamente, né? Os serviços, até o doutor Antônio citou, de centro-dia, serviço de convivência que pode atender pessoas idosas e pessoas com deficiência, e fortalecimento de vínculos, que busca justamente essa relação intergeracional, né? Colocar no mesmo espaço pessoas de todas as idades, pessoas de todo tipo de classe social e de todo tipo de deficiência e não deficiência para conviverem e se perceberem, né? E a gente tem inúmeros outros serviços já tipificados, mas que quando a gente chega no mundo real, eles não existem. E essa inexistência, ela se dá muito pela falta de recurso direcionado para essa pauta. Então, a gente tem buscado muito, junto aos municípios, que os municípios consigam fazer os levantamentos que já estão previstos na lei. A gente chama de diagnóstico socioterritorial, para conhecer a sua população, conhecer as vulnerabilidades da localidade e os serviços que seriam necessários, exatamente para que a gente possa criar a política de forma planejada e não cada um da sua cabeça, achando que a prioridade é uma, enquanto na verdade é outra, porque enquanto a gente não tem dado, enquanto a gente não tem levantamento, a gente não tem como saber. Então a gente tem buscado muito isso para que a gente possa seguir e a partir daí conseguir pressionar para a efetivação dos serviços propriamente ditos. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje para esse debate, né? E a você que esteve ligado conosco aqui na TV MP, o Além das Montanhas volta diariamente. Até breve.